Aqui para apresentar um trabalho para a disciplina de História e Filosofia da Educação. O nosso trabalho vai ser sobre o professor Roque Spencer. O grupo é composto por mim, William, Lucas, Ana Carla, Dair e Cássio. Eu vou dar início ao trabalho falando um pouco sobre o contexto histórico no qual o professor Roque Spencer escreveu. O Brasil vivia a década dos anos 60. Nesse momento, o Brasil passava por profundas transformações, principalmente na área da educação. O debate que acontecia naquele momento era sobre a escola pública. Existia um grupo de pessoas lideradas pela antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, que defendia a escola pública, gratuita e laica. E algumas outras pessoas defendiam os interesses da escola privada. Em 1961, a LDB foi aprovada com a escola gratuita, tendo obrigatoriedade dos 4 primeiros anos, sendo obrigatórios. Isso representou um retrocesso diante do projeto original e os professores mantiveram a sua luta em busca de uma melhor LDB para o Brasil, que privilegiasse a educação do nosso país. Em 1968, um novo texto foi redigido, uma nova LDB, juntando o ginásio e o primário, formando o primeiro grau. Sendo que esse primeiro grau, de 8 anos de estudo, era obrigatório e gratuito para todas as pessoas, para todas as crianças do Brasil. Esse foi o contexto no qual o professor escreveu, foi um contexto de conflitos e de luta pela educação no nosso país. Biografia de Roque Spencer. Seu nome, Roque Spencer Maciel de Barros, filósofo brasileiro, que foi também historiador, jornalista e educador. Filho do seu Paulo Maciel de Barros e da dona Leontina Albuquerque Maciel de Barros, Roque Spencer nasceu no dia 5 de abril de 1927, no interior de São Paulo, na cidade de Bariri. Ele casou 2 vezes. A primeira vez com a dona Maria da Conceição, com quem teve 3 filhos, o Saulo, o Rubem e a Ângela. O seu segundo casamento foi com a dona Gilda Naércia, onde conviveu até os últimos dias de vida. Roque Spencer viveu a sua infância e adolescência no interior de São Paulo, na cidade de São Joaquim da Barra, onde deu início aos seus estudos, porque anos depois ele se muda para a capital paulista, onde dá continuidade aos seus estudos, entra para a faculdade e aí sim inicia as suas atividades profissionais. Ele afirma, que aprendeu a ler aos 5 anos de idade. Ele foi alfabetizado aos 5 anos de idade por sua mãe, a dona Leontina, que utilizava as páginas do jornal O Estado de São Paulo para ler e ensinar a ler. O interessante é que quando ainda era aluno na Universidade de São Paulo, ele trabalhou no jornal O Estado de São Paulo. Trabalhou também no Jornal da Tarde. No ano de 1955, ele se forma doutor em História e Filosofia da Educação. Em 1959, ele recebe o título de livre docência. Ele ocupou várias posições dentro da Universidade de São Paulo. Ele foi professor substituto, enfim, ele ocupou vários cargos dentro da Universidade de São Paulo. Ele veio a falecer no dia 8 de maio de 1999, aos 72 anos, acometido por um infarto agudo do miocárdio em sua residência na capital paulista.
Roque Spencer Maciel de Barros foi um autor com um acervo de obras bastante extenso, voltado para o liberalismo e a educação brasileira. Suas obras também chamavam a atenção para os problemas do cientificismo, do totalitarismo e da ideologia, que para ele ameaçavam a democracia. Escreveu e publicou artigos em jornais como ESP e Jornal da Tarde, com o intuito de educar e atingir a sociedade. Além dos artigos para jornais, dedicou-se a 3 obras voltadas para a educação: A Ilustração Brasileira e a Ideia de Universidade, Ensaios sobre a Educação e Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Continuando, nós vamos ver algumas perspectivas que envolvem o pensamento filosófico do nosso autor. Como vimos, o nosso autor ele defende bruscamente um liberalismo total e combate o totalitarismo e alguns outros pensamentos que estão no contexto do mesmo. Com esse liberalismo, o que ele quer ganhar com isso? Quer que cada indivíduo tenha um pensamento próprio, ou seja, uma liberdade para expor o que ele acha certo, o que ele acha errado e o que ele quer que melhore. Nosso autor, com suas obras, ele quis implantar no nosso país um pensamento único para cada pessoa, que cada um desse uma ideia do que seria bom e o que seria ruim. O mesmo ainda defendeu uma escola pública com qualidade, onde todos teriam acesso, todos teriam estudos com qualidade e todos, por si, eles desenvolvessem um senso crítico para prosseguir a sua trilha, o seu caminho. O autor também teve grande relevância no romantismo, onde ele desenvolveu alguns estudos, baseou algumas de suas obras, porém o mais relevante mesmo foi em relação ao liberalismo, que combatia o totalitarismo. Ele foi um pensador muito importante pela defesa do ser humano, no caso, uma liberdade. E essa liberdade, como antigamente ela não tinha, digamos assim, um foco muito grande, principalmente
pelos políticos, que os mesmos coagiam praticamente o pessoal anteriormente, o autor ele conseguiu implantar isso através de algumas obras e com isso ganhou essa perspectiva de os mesmos mais à frente conseguirem desenvolver um pensamento próprio e que não dependesse dos demais. Ao mesmo tempo combatendo aqueles que não viam essa liberdade como uma fonte promissora, porque a partir desse momento que nós tivemos os indivíduos com uma liberdade total, nós iremos ter o quê? Nós iremos ter pessoas com maior conhecimento e que poderão combater, no caso, essa opressão. Então ele teve um papel muito importante, principalmente com relação ao conceito de liberdade e de educação. O mesmo ainda propôs estudos sobre cultura, desde seus primórdios até os tempos atuais, e com isso nós tivemos um conhecimento vasto sobre essa parte, tanto cultural, quanto religiosa e quanto educacional, que foi seu principal foco, um desenvolvimento de uma educação mais ampla e com mais qualidade para todos. Ok? Muito obrigado pela atenção.